e o mundo foi ficando complexo, né? Liderar fica mais complicado e ao mesmo tempo fica mais rico, né? A aprendizagem de adultos hoje, especialmente hoje, né, mais desafio até de concentração, hiperconectividade, esse overload de informações, eles trazem para a gente primeiro esse desafio de abrir espaço para conhecer algo novo, e a gente entende que esse espaço ele só é aberto quando ele tem algum sentido. Algumas empresas que trabalham com a gente é onde as pessoas passam a ter mais consciência se elas querem mesmo ser líderes, né? Acho que essa é uma primeira resposta, sabe? Eu quero ser líder nesse contexto contemporâneo, com essa complexidade, com esse desafio, e ao mesmo tempo me permitir admitir que eu não sei, que eu não tenho todas as respostas, mas que eu sei a direção, né? A gente vai estar junto aqui. Esse líder precisa ser autêntico, né? Ele precisa encontrar ali a sua linguagem, a sua expressão, estar em contato com aquilo que é dele. Formada em economia, ela é sócia e CEO da House of Brands, holding detentora das marcas Aferolab e BMI, Bloom Management Institute. Ambas atuam no desenvolvimento de organizações, equipes e lideranças. Eu tenho o prazer de receber hoje, aqui no Identidades de Sucesso, Beatriz Bassimon. Bia, seja bem-vinda ao Identidades de Sucesso. Que prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Uma delícia estar aqui. Para a gente começar, Bia por Bia, como é que foi a sua trajetória até hoje, Bia? A minha trajetória acho que foi movida por curiosidade intelectual, assim, acho que sempre fui movida por isso, né? E também acho que sorte de cair em boas escolas, né? Profissionalmente. Então fiz economia e acabei indo para vendas, né? Em bens de consumo. Então para uma ponta, né? Onde a gente sente todo o nervosismo assim desse mercado. E a partir daí fui trafegando em várias áreas que me deram uma perspectiva e foram me movendo, né? Por essa curiosidade, etc. Então, acho que eu tive essa sorte também de boas escolas em bens de consumo. Bacana que você atuou em diversas empresas de grande porte, que todos nós conhecemos, e hoje você atua muito direcionada para a área de educação. Como é que é essa transição na sua vida? É quase como se a gente desse sentido, né? Aquele repertório que a gente aprendeu, errei, acertei muitas vezes na minha vida, e tive a chance também de ter essa perspectiva, né? De vendas até a gestão de uma unidade de negócios. Isso me deu, eu falo muito, né? Uma musculatura talvez para olhar com humildade, mas ter uma bagagem ao mesmo tempo, né? De ter vivido bastante momentos dentro dessas organizações. Então, em aprendizagem, hoje eu acho que eu carrego esse repertório e ao mesmo tempo tenho a chance de trocar muito, né? E entender o mundo contemporâneo do jeito que ele é, né? Você atuou, né, dentro dessas empresas, você atuou em áreas diferentes. Quais foram as áreas que você atuou nelas? Eu comecei em vendas, né? E depois trade marketing, que era até uma área nova, né? Assim, no mercado na época que eu comecei. E depois eu acabei indo para a área de marketing, fui para supply chain, customer service, operações, fui para manufatura, foi uma experiência super bacana, e depois fui líder de uma unidade de negócios, aí onde a gente tem aquela experiência de toda a engrenagem, né, de um negócio operando. Então foram ótimas escolas mesmo, e assim, acho que a trajetória da gente se dá a partir também desses, né, da exposição da gente a essas experiências. Muito legal. E aí, como é que se deu essa transição para você ir para a área de educação? Foi uma decisão sua ou simplesmente aconteceu? Eu acho que assim, tem muito a ver com o momento de vida da gente, né? Então, eu tive um pequeno experimento que foi atuar num projeto numa consultoria para bens de consumo mesmo. E foi assim que me aproximei, né, da onde eu estou hoje, que é a House of Brands. E eu ali me deparei com uma tese de liderança que para mim fazia muito sentido, me ajudou bastante, né? Eu brinco que foi um primeiro momento quase terapêutico, sabe? Porque eu consegui ver o meu repertório, acho que as minhas experiências se organizarem e ao mesmo tempo me ajudar com a lente, né, do mundo contemporâneo. Eu peguei acho que uma grande mudança, né, dentro das organizações, tanto do ponto de vista social, né, e sociológico, quanto digital, né? Dois paradigmas que mudaram muito nesses últimos 30 anos. Né? Quais são as principais diferenças que você percebe?
Acho que tem uma grande diferença que aconteceu na sociedade, né, e no paradigma digital, que impactou muito a arena de trabalho, né? Então, esse líder, e eu fui forjada nesse contexto, que é um líder que tinha que ter as respostas, né? É um líder visionário. A gente tinha o líder que tinha que ter a bala de prata, né? Na época, a gente tinha muita admiração por esses heróis. E o mundo foi ficando complexo, né? Então, quando a gente sai de um paradigma onde a obediência, a responsabilidade, a adequação, esses eram os grandes drivers, né, do trabalho, inclusive sociais e também do trabalho, e a gente muda para uma expectativa hoje de ser mais feliz, de ter mais conexão, de ter, né, menos padronizado. Liderar fica mais complicado e ao mesmo tempo fica mais rico, né? Porque é óbvio que o líder tem que seguir sendo inspirador, apontando a direção, mas as respostas são construídas ao longo do caminho, né? O mundo é muito mais ambíguo e complexo. E hoje está muito mais colaborativo do que um manda e todo mundo obedece. Exatamente. Agora, só para a nossa audiência entender o contexto, você então saiu da indústria, foi para a área de educação através da House of Brains. E aí eu queria que você contasse um pouco como é a House of Brains, que é uma holding, como é que é a estrutura da House of Brains hoje? E qual é o principal pilar dela? Eu fui, né, há quase 7 anos atrás, atraída por um projeto na BMI, né, que é a empresa, acho que mãe, né, a pedra fundamental desse grupo hoje. E a BMI tem uma empresa que tem mais de 20 anos e é uma empresa de consultoria reconhecida no mercado, consultoria boutique com foco em liderança, cultura e planejamento estratégico, muito voltada para o C-Level. E eu me aproximei, né, num projeto com a BMI, me encantei pela tese de liderança, pela abordagem com cultura também, e fui me aproximando. E a partir daí, a gente, alguns anos depois, comprou a Ferolab, que é uma empresa também que tem uma trajetória super bacana em aprendizagem, uma marca de quase 30 anos, né, que foi assim, muito precursora de abordagens e metodologias e do digital mesmo, né, na aprendizagem corporativa. E a gente formou a holding, então, House of Brains, né? Outras empresas vieram, outras abordagens, metodologias. Então, a gente é uma holding hoje que busca crescer também por aquisição, também por incorporação, por se juntar a novas mentes, né, que ajudem a gente a cada vez mais impactar as organizações nos seus desafios e nas suas transformações. As pessoas às vezes não conhecem o nome Ferolab, mas a Fero está por trás de muitas grandes companhias brasileiras. A gente trabalha com as maiores empresas, tanto assim, dos segmentos, né, tanto financeiro, fintech. A gente trabalha com programas muito voltados para liderança e para habilidades também socioemocionais, né? Sempre com um olhar de geração de valor. Então, entendendo que o mundo hoje precisa fortemente de pessoas que colaborem, né, e trabalhem, que inovem, que consigam aprender rapidamente, então que lidem com a complexidade do mundo atual em prol de resultados, né, e de geração de valor para os negócios. E num mundo agora com tantos infoprodutores, produtores de conteúdo, muita informação disponível no mercado, a Ferolab tem uma essência de design mesmo, de aprendizagem. Qual é a importância fundamental de um design bem construído para que realmente esse aprendizado gere êxito? Conhecimento a gente tem em tudo quanto é lugar, até a gente over, né? Mas eu acho que a grande diferença, assim, da gente, quando a gente pensa em aprendizagem, a gente pensa em experiência, a gente pensa em emoção, a gente combina arte. A gente entende que a aprendizagem de adultos hoje, especialmente hoje, né, mais desafio até de concentração, hiperconectividade, esse overload de informações, eles trazem para a gente, primeiro, esse desafio de abrir espaço para conhecer algo novo. E a gente entende que esse espaço ele só é aberto quando ele tem algum sentido. Então, e o sentido não é só racional, né? Então, qual é o significado, né, de se conectar com algo novo? Aquilo tem que bater com algo. E a gente abre muitas vezes esse caminho através da arte, através da emoção,
às vezes uma imagem, às vezes um exercício, às vezes uma provocação pode ser capaz de desarmar, né, talvez um pouco esse adulto para aprender. E obviamente a aprendizagem para a gente é ação, né? Então tá muito relacionado também a experimentar. Então os nossos programas têm muito dessa dinâmica, né, de gerar uma motivação e nesse sentido um insight, a motivação para aprender. Depois fazer com que a gente pratique, né, para depois a gente conseguir mesmo estruturar aquele conteúdo, aquela aprendizagem. Então, os nossos programas costumam ser muito bem vividos assim pelas pessoas, né? A gente faz muita atividade mesmo e entende que a aprendizagem tem esse lugar também depois de ser transferida para o dia a dia, de ser praticada. Então, menos instrumental, né, mas muito prática para que possa ser levada para o dia a dia. E pelo que eu estou percebendo, mesmo se tratando de pessoas maduras, o lado lúdico não pode deixar de acontecer para a absorção da aprendizagem. Com certeza. A gente fala, né, às vezes, um artefato, né, ou alguma... eu brinco até com, às vezes, alguma imagem é capaz de mover a gente, um poema. Enfim, a gente né, pode fazer uso de diversos... instrumentos lúdicos que não sejam infantis, né? Sim. Mas que sejam de fato tocantes e que ajudem a gente a se provocar e abrir espaço para um novo conhecimento. Né? E o interessante é vocês atuam muito voltados para a liderança, tanto na Ferolab quanto na BMI, mas como se fosse uma nova liderança, um novo olhar sobre a liderança. Essa liderança ela está com desafios que foram surgindo nos últimos anos, né? Então a gente trabalha muito não só esse líder que precisa ao mesmo tempo entregar resultados consistentes, transformar, então ter um olhar para fora, né? Transformar a organização e manter essa organização viva, relevante para o mercado onde ela atua, coerente, etc. Mas também se conhecer, né? Entender como é que ele se cuida, como é que ele se conhece, como é que ele se mantém autêntico, verdadeiro na conexão com as pessoas. Então é uma tríade, né, na nossa tese de liderança que passa por perceber a importância dele ser líder da transformação, ele ser quem toca a excelência, né, na entrega, mas também quem se mantém em equilíbrio e conectado com aquilo que é importante. Como é que você enxerga a liderança de hoje em dia? Eu acho que o maior desafio, né, e nas conversas que a gente tem com líderes, assim, é tirar um pouco da neblina que a gente tem em relação às gerações, né? Muita gente fala, não, porque as gerações atuais... Acho que existem alavancas de desempenho hoje tão diferentes das do passado, né? Então, no passado os ciclos eram longos, as pessoas queriam ser bons funcionários, ter tempo de casa. Essas eram alavancas e o trabalho viabilizava alguns sonhos talvez até mais homogêneos, né? Hoje o trabalho tem um outro papel, então acho que os vínculos são tão diferentes, né? A gente pode ter relações de trabalho mais fluidas, né? Parciais, temporárias. Então, assim, os modelos de trabalho híbridos, né? Presenciais, remotos, enfim, tem um mosaico. E eu acho que esse olhar, né, para quais são as alavancas de conexão, e a gente fala muito do vínculo emocional, não é um vínculo afetivo, mas é um vínculo de emoção, compreender o que move aquela pessoa, o que o trabalho representa, né, e de que forma a conexão ali pode fluir para resultados consistentes, né, para inovação, para uma expressão mesmo diferente de performance. Né? O ser humano é emocional, no final das contas. Por mais que a gente tente usar a racionalidade, o ser humano é um ser emocional. E você tocou num ponto muito interessante, que é a questão das gerações, porque essa geração está sendo meio massacrada com diversas questões. Tem toda uma questão mercadológica também, não dá para a gente achar, né? Quem se formou há 20 anos, há 30 anos, teve uma realidade completamente diferente de hoje. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas lideranças que estão resistindo a essa mudança. E a mim me parece que é uma mudança não tem como você voltar atrás nisso. Essa geração não vai mudar os preceitos por conta de uma liderança que talvez queira impor. E talvez falte um pouco a liderança também se abrir para um
olhar e ali conseguir chegar num ponto de equilíbrio. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente não querer usar as mesmas alavancas do passado para mover, engajar e mobilizar os times atualmente. Mas eu não gosto muito dessa abordagem. Eu acho que esse é um tema da abordagem só geracional, né? Tem tanta gente investindo, empreendendo, tantas startups de sucesso são lideradas por essa geração, né? Então, eu acho que é muito mais compreender quais são esses motores, o que vai mobilizar e não ficar tentando requentar o pão, né? Do passado, sabe? Então, acho que é descobrir quais são essas novas alavancas. Tem muitos dos nossos clientes hoje trabalhando, por exemplo, benefícios flexíveis, né? Na minha época, o benefício era igual para todo mundo, independente de se era bom, né? Tinha um valor, um peso maior para cada um. Então, inclusive os próprios modelos de trabalho, talvez eles tenham mesmo que ser revisitados, né? A gente tem um padrão e um contrato e um desenho que precisa também ser revisitado. Como é que a gente vai operar times, né, assim, à distância, se mantendo conectado e fomentando cultura? Não é tão simples, não é do mesmo jeito que a gente fazia, mas eu sigo acreditando que é possível. Sim. Não, e no outro paralelo também tem a geração prateada, que também está de volta ao mercado, então você tem um escopo hoje em dia muito maior de preceitos de liderança e como liderar tanto uma pessoa que já está na geração prateada com uma outra pessoa do mesmo time que é de uma geração Z, por exemplo. Exatamente. Como é que você enxerga isso? Essa ideia intrageracional, né? Eu acho que eu gosto de pensar que o mundo de hoje, ele impacta todo mundo, né? Então, mesmo os prateados têm uma relação com o trabalho. Hoje, eu brinco assim, meu pai trabalhou a vida inteira numa empresa, ele talvez nunca tenha sentido falta de saber ou não o propósito daquela empresa, né? E hoje, mesmo os prateados querem se conectar com aquilo que é o valor maior que essa empresa pretende entregar para a sociedade, por exemplo. Então, eu acho que tem algo que é do mundo de hoje e acho que tem algo que é mais intenso nas gerações que estão, né, chegando ao mercado de trabalho. Então, eu gosto menos do traço geracional, mas isso vai trazer, às vezes, mais resiliência, e ao mesmo tempo mais riqueza, né, nesse convívio. Dentro da consultoria a gente tem, né, da House of Brains, a gente tem esse espectro. Eu adoro, eu trabalho com pessoas mais velhas que eu, bem mais novas que eu, e eu acho sensacional ter essa combinação, né? Então acho que tem um molho que a gente pode dar para essa diversidade geracional em prol do negócio, né? Sim, no final das contas o negócio sai ganhando, quando você tem diversas mentes diferentes pensando. E sabe posicioná-las, né? Não tentar forçar um formato ou um modelo como no passado. Sim. E você tem algum case que seja interessante colocar aqui pra gente? De liderança? De liderança, dessa nova liderança. Eu acho que a gente tem várias empresas hoje conseguindo trabalhar em formatos mais horizontais, mais colaborativos. Eu acho que também tem hoje eu não sei se um case, mas algumas empresas que trabalham com a gente, onde as pessoas passam a ter mais consciência se elas querem mesmo ser líderes, né? Acho que essa é uma primeira resposta, sabe? Eu quero ser líder nesse contexto contemporâneo, com essa complexidade, com esse desafio, e ao mesmo tempo me permitir admitir que eu não sei, que eu não tenho todas as respostas, mas que eu sei a direção, né? A gente vai estar junto aqui, que eu tenho uma forma de abordar e de conduzir esse time, que é o valor que eu aporto, mais do que saber, né, ter um gabarito sobre todos os problemas que se apresentam, todos os desafios que apresentam. Então, eu acho que essa é uma prática que a gente observa nas organizações, né? Primeiro, esse entendimento se a liderança está mesmo disposta, né? Quem quer ser líder e entende o tamanho da sua responsabilidade e, a partir daí, se coloca permeável e capaz de se adaptar a esses diferentes cenários, né? E talvez você tocou num ponto interessante também, porque talvez pela primeira vez os especialistas estejam ganhando o status de líder, no sentido de serem reconhecidos. Então, um especialista ele pode ser hiper reconhecido na empresa dele, sem precisar necessariamente sentar numa cadeira de líder. Exatamente. Isso há alguns anos não acontecia. Isso alivia o peso, né? Então, assim, eu acho que a liderança é um ato que a gente tem que querer mesmo, né? Porque a gente tem uma exposição, tem uma energia
Então, a gente tem que ter certeza que a gente quer estar ali, né? Quais são os pilares do líder? Do líder, eu acho que líder. O primeiro pilar assim, está relacionado a essa capacidade de ter uma visão sistêmica, né? Uma visão de contexto, uma leitura do mundo de hoje, não só da empresa, né? Para mim, esse é o primeiro pilar, e se manter muito curioso, né? Porque esse também não é um destino, né? Compreender o mundo que a gente vive, compreender o contexto, porque é dali que vão surgir, acho que as grandes conexões entre o que a empresa tem de forte, o que a empresa pode aportar e para que direção a empresa deve caminhar. O segundo é a ideia de que esse líder precisa ser autêntico, né? Ele precisa encontrar ali a sua linguagem, a sua expressão, estar em contato com aquilo que é dele, porque o mundo é tão difícil, se eu tiver que ainda ter uma persona, né, que te prenda ao exercício da liderança, eu acho que é muito mais desgastante ainda. Então, entender qual é o valor da sua autenticidade. Eu acho que tem um outro pilar importantíssimo na liderança, assim, que eu vivi isso na minha trajetória e eu considero ainda muito importante, que é uma adesão, né, uma certeza de que você comunga com os grandes valores, as grandes, né, se aquela cultura faz sentido para você. Muito difícil ser líder se a cultura não conversa. Isso tem muito a ver com autoconhecimento, o que é valor para você, o que é importante, o que você é capaz de abrir mão e o que é muito importante que vai ser agressivo, né, abrir mão. E o terceiro, para mim, também acho que é o que marca e o que sustenta um líder, é a capacidade de sustentar resultados, né? De ter sempre uma conexão e uma atenção que faça esse líder ter um compromisso com a entrega consistente de resultados. Acho que esse é um outro pilar. Acho que eu falei 3 ou 4, né, aqui, mas são os mais importantes. Entrega de resultado, a capacidade de entender o mundo e a ideia de estar muito inteiro, né? Tanto do ponto de vista da autenticidade quanto da cultura organizacional. Quando vocês estão implementando, vocês sentem barreiras nessas lideranças porque é uma transformação? Acredito que vocês peguem diversos perfis de liderança. Tem líderes que são mais propensos tem líderes que já estão evoluídos nesse sentido, e aí talvez seja mais uma lapidação, mas eu acredito que tem líderes que são avessos, inclusive a esses conceitos. Como é que, assim, num parâmetro geral, como é que tem funcionado? Eu acho que, de forma muito inconsciente, né? Eu acho que, de maneira geral, quando a gente está nos nossos programas de liderança, as pessoas vêm com vontade, mas têm talvez vieses muito inconscientes mesmo, né? Porque foram forjadas ou porque tiveram referências de outros líderes, e isso vai fortalecendo algumas crenças nossas, né? E cristalizando uma visão de líder que a gente não consegue. Então, eu vejo muito uma dificuldade de assumir as responsabilidades, tanto do ponto de vista de influência mesmo, né? Então, tem às vezes uma camada da liderança que eu brinco que eu delega para cima ou para baixo, né? Então, ou espera que todas as diretrizes venham muito apontadas pelo nível superior, né? Assim, ou pela direção, ou pelo conselho, enfim, ou esperam que as equipes tomem as suas decisões. Então, assim, às vezes um incômodo, né, de tanta complexidade, de ter que falar, bom, eu não tenho autonomia total, ninguém tem, mas de que forma eu influencio essa decisão? De que forma eu trabalho uma coesão, né, da minha camada, né? Então, acho que tem uma provocação que a gente faz. Normalmente os nossos programas são muito reconhecidos por isso, assim, por trazer essa consciência de que há muito o que se fazer dentro de um papel de liderança hoje e mesmo que o mundo esteja complexo, que a gente tenha a questão geracional, que são questões que sempre surgem muito nas discussões com líderes, há muito o que fazer e há uma responsabilidade inicial de buscar tirar algumas lentes, né? Olhar para essa geração de uma outra forma, olhar para o mundo de uma outra maneira. Então, acho que a gente fala muito sobre essas lentes que precisam ser revisitadas. Como você falou no começo da entrevista, vocês têm 2 vertentes que são muito bem definidas. A BMI, que é uma consultoria para C-Levels, e a Fero, que pega baixa, média liderança e equipes de um modo geral. Quais são
quais são os limiares ali entre um treinamento voltado para uma liderança baixa, média, para um treinamento voltado para C-levels? Eu acho que no C-Level a gente faz menos treinamento, né? Então acho que a gente trabalha muito consultoria, muito... e aí as duas acabam permeando as organizações. Mesmo a Fero muitas vezes tem líderes sêniores nos seus programas, mas são programas que vão promover a discussão a partir de um design de aprendizagem mesmo, né? Uhum. E no caso da BMI a gente trabalha muito consultoria. Então a gente trabalha um olhar específico para aquele desafio, aquele contexto, etc. Então, tanto do ponto de vista de estratégia, então revisitar a estratégia do negócio, olhar para se a cultura está de fato impulsionando, né, aquele negócio rumo à sua estratégia. Normalmente, quando há uma mudança de direcionamento estratégico, a cultura precisa ser revisitada e essa liderança, não só a liderança sênior, toda a liderança da organização precisa tomar consciência de o quanto que ela reforça uma cultura antiga, o quanto que ela pode impulsionar a cultura para um novo momento, né, a nova estratégia. Só o líder pode disseminar uma cultura. Exatamente. Não existe cultura disseminada se a liderança não compra. E não dá para ir para debaixo da mesa, né? Cultura, você reforça a cada ritual, a cada ato, a cada forma como a gente recompensa, pune, premia, se comunica, né? Ali tem todos os traços de uma cultura. Então, a gente sempre vai num programa de cultura permear todos os níveis de líder, com a BMI mesmo, olhando para esses comportamentos, né, e dando consciência a eles. Né? Todo mundo quer ir para aquele caminho, mas acaba de forma inconsciente reforçando muitas vezes o passado. Né? Sim, desde que a cultura foi reconhecida, porque a cultura sempre existiu, a verdade é essa, mas num determinado momento alguém trouxe isso à tona. Existe algo chamado cultura que precisa ser permeado nas empresas. Desde que ela foi reconhecida, ela é um calcanhar de Aquiles nas empresas. É difícil ali a própria liderança assumir a cultura e principalmente criar mecanismos que atinjam, de repente, e aí dependendo do tamanho da estrutura, é quase impossível você chegar ali num chão de fábrica, por exemplo, disseminando essa cultura ali em todas as esferas. Como é que vocês estão enxergando hoje essa questão da cultura nessas empresas? Quando vocês adentram, a maioria já está mais madura com relação à cultura, ou ainda tem muitas empresas que precisam realmente pegar do ponto ali, da sementinha da cultura e fazer ela brotar novamente, de uma forma adequada? Eu acho que a cultura, de maneira geral, hoje ela tem que ser mais orgânica, mais leve. A gente acredita muito e estuda muito isso, né? Ela tem que ser mais capaz de se adaptar, porque os cenários mudam. Então, muitas vezes, você tem uma necessidade de levar o negócio para uma estratégia diferente, e essa cultura tem que ser capaz de se tornar alavanca e não freio, né, dessa estratégia. Então, acho que essa é uma característica. Acho que o nosso papel principal assim, é medir. A gente é muito, nossa abordagem, nossa metodologia mede, inclusive, né, momentos onde os comportamentos, sem ser certo ou errado, mas para aquela estratégia e para aquela cultura que a gente entende que faz sentido para aquela estratégia, como é que a gente está? Né, a gente está reforçando mais, e isso a gente faz através de uma abordagem nossa, onde eu meço o que é funcional e disfuncional naquela cultura. Né? E isso ajuda a tomada de consciência, ajuda a formação de programas de mudança, de novas habilidades socioemocionais que precisam, né, ser inseridas dentro daquela organização. Então, a ideia de que a cultura vai ser desafiada e vai precisar ser revisitada e olhada permanentemente tem muito a ver com os comportamentos que a gente vai ter que alterar mesmo na liderança e na organização de maneira geral. E acaba sendo meio que um organismo vivo. Totalmente. Porque os fatores externos estão ali influenciando o tempo inteiro. É orgânico nesse sentido mesmo. Não é? E aí, num determinado momento, você além de estar à frente da operação, tanto da House of Brains quanto da Ferolab, você também tem uma atuação como mentor. Né? Você faz mentorias de líderes. Como é que funcionam essas mentorias? O que você... o que te desperta? Essa é uma atividade que eu adoro, né, e que dá muito sentido para minha atuação e meu momento de vida. Assim, tanto mentoria quanto a própria condução de programas de liderança são atividades onde eu acho que eu tenho uma sorte enorme de poder
tanto conectar o meu repertório, dar um lugar, né, para ele, sem ele virar um baú velho, né, assim, de histórias passadas, mas dele me trazer musculatura, repertório, conhecimento e vivência de situações dentro das organizações, e ao mesmo tempo me trazem uma chance, uma curiosidade de estudar o mundo atual, de buscar entender o mundo atual para ajudar as organizações ou os líderes, né, a desempenharem. Então, a gente tem esse desafio, por exemplo, do turnover, dos vínculos, das gerações. É um desafio que permanentemente está colocado para a gente, e como mentora ou como facilitadora dentro dos programas nossos da BMI ou da Afero, eu me deparo com eles e a gente estuda dentro, né, da House of Brains muito esses temas para poder compor a nossa leitura de mundo hoje, o meu repertório para ajudar essas pessoas e essas empresas. Né? Muito legal. Bia, ao longo da sua trajetória, quais foram as características pessoais suas que você sabe que foram imprescindíveis na sua jornada? Eu acho que primeiro, eu me considero uma entusiasta, né? Tem gente que brinca que eu até hoje tenho um espírito de trainee, assim. Porque eu sou muito entusiasmada por aprender, por buscar solução, então isso é algo que me move. Tem gente que chama isso de gostar de ser desafiado intelectualmente, que seja, mas de uma maneira positiva pensar na solução, né? E eu também, assim, acho que sou bastante curiosa, e tenho muita energia para a entrega de resultado. Então, assim, isso é algo que de uma certa forma, me realiza muito, né? Então, perceber que eu estou aprendendo e perceber que eu estou entregando, né? Legal. Você está à frente de 3 operações distintas, interligadas, mas que são distintas, e não deve ser fácil nessa jornada diária. Quais são os hábitos que você faz questão de implementar e manter na sua vida para ter alta performance? Bom, acho que tenho alguns hábitos meus que estão relacionados a me garantir energia, né? Então, eu corro, não corro muito, mas eu corro com muita frequência, então isso é uma atividade. Eu corro sem música, eu corro em silêncio, eu corro para justamente organizar o meu dia, pensar, né? Então, é a hora que eu tenho ideias também. Eu tenho uma agenda muito estruturada, então eu tenho 2 dias na minha semana que são totalmente voltados para a empresa, então muito ligado ao partnership, então aos sócios, aos diretores, etc., a nossa agenda de alinhamento, e eu tenho um dia inteiro com o time. Então isso me garante, né? E os outros dias eu sempre me disponibilizo para estar com clientes, para estar em projetos, para estar... Então essa é uma disciplina com relação à agenda, o que não necessariamente torna isso estático, né? Eu vou muito para São Paulo, eu viajo, eu estou em cliente, então a vida, mas eu consigo me organizar. Então eu acho que a organização, para mim, é talvez essa maneira de me manter atual para conseguir me conectar, estudar, ler algo. Então, eu também estou sempre me certificando. Eu tenho estudado muito assessments, por exemplo. Adoro ferramentas que ajudem a gente a organizar, né, o pensamento tanto da leitura de contexto das organizações como das próprias pessoas, né? Então, também tenho esse olhar de o que eu posso estar aprendendo de novo, né? Mas eu acho que a organização do meu tempo talvez seja o que mais me assegura que eu consigo me manter saudável e entregando. Né, legal. É interessante você ter isso como um pilar seu. Sucesso para a Bia Vassimon é? Hoje eu acho que sucesso é relativo. Eu acho super relativo ao seu momento de vida, às suas preferências, mas eu acho que de maneira geral estar no lugar que você não troca por outro lugar, né? E eu hoje tenho muito essa sensação. Eu não queria estar em nenhum outro lugar a não ser onde eu estou. Por esses motivos, né? Acho que eu tenho sentido naquilo que eu faço, onde eu organizo o meu passado, o meu presente e olho muito para o futuro, para o mundo de hoje. Então, me sinto muito viva, contribuindo e aprendendo, né? Evoluindo. Então, para mim, sucesso hoje é isso. Talvez tenha significado, né, mais dinheiro, mais performance, mais vaidade em outros momentos. Hoje, eu sou muito feliz com essa combinação. Que legal. A gente mede o sucesso dos outros pelo brilho no olhar. E o seu entrega a felicidade, a vontade de estar ali, de entregar cada vez mais. Muito legal. Bom, Bia. Prazer Obrigada, foi te ótimo. Receber aqui. Adorei. Também.